Eu aproveito, Wagner, eu fazer um pedido aqui pela Juliana, ali de Afrânio. A Juliana, ela está lutando pela guarda dos filhos, está tendo os problemas, umas lutas pessoais. Meus irmãos, lembrem de Juliana nas suas orações. Juliana de Afrânio. Também uma irmã, a irmã pediu aqui que orássemos por Juraci, que está com depressão profunda, uma mulher que está à beira da loucura. Oremos por elas também. Bom, hoje eu ainda quero cumprimentar os meus irmãos aqui no novo distrito, começando uma nova jornada aqui no distrito de Dormentes. Meu abraço a cada irmão que tem nos acompanhado, a liderança aqui da igreja, que juntos temos trabalhado em prol do evangelho aqui. Meu abraço também para os irmãos de Pesqueira, de Campina Grande, meus irmãos de Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, são amigos que a gente vai passando pelos distritos, né, vai fazendo amigos. Eu fui pastor em Dormentes. Fui pastor em Dormentes. Eu fui pastor em Dormentes. Meu pastor Gilson, um bom lugar aqui, Dormentes. Eu estou gostando de Dormentes. Maravilha, viu? Você falou Afrânio aí, a gente teve o privilégio de começar a igreja em Afrânio. Pastor Gilson, então o Gilson Almeida é o senhor, olha só, as pessoas perguntam, conhece o pastor Gilson Almeida? Eu falei, assim de nome não conheço, olha como as coisas são, né? Que bênção. Eu fui pastor em Petrolina e alcançava toda aquela região. Certo. Nós estamos com uma classe bíblica do Apocalipse lá, pastor. Ore para que essa classe, as pessoas aceitem o convite de participar e ali novos conversos cheguem para os braços do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, hoje eu quero falar de um homem e da força do poder do Evangelho. O Evangelho, do poder do Evangelho na vida de quem aceita Cristo e se dispõe a viver no poder do Espírito Santo. Hoje eu quero falar do capítulo, nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 28 do livro de Atos, o livro do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo. E eu quero, então, vou compartilhar, eu gosto de compartilhar a tela, as pessoas leem comigo, eu acho, é muito didático, eu acredito que o aproveitamento, o aprendizado é maior, por isso vou compartilhar a tela com vocês aqui. Espero em Deus que ela seja compartilhada devidamente. Aqui, nada põe limites ao Evangelho, nada. Nós vamos falar um pouco de Paulo em Roma, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se aqui passa. Está indo bem aí, pastor Wagner? O som, a imagem? Tá... Tudo certinho. Tudo certinho? Amém. Posso orar mais uma vez? Pai Celestial, Senhor, como é bom estar nas primeiras horas da manhã na Tua presença, juntamente com irmãos que professam a mesma fé, que buscam o poder dos altos céus, o Espírito Santo. Pedimos ao Santo Espírito que continue a nos conduzir e nesta hora em especial nos abençoa, Senhor, com a iluminação, com o entendimento da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Roma era, nessa ocasião, a metrópole do mundo. Os arrogantes Césares estavam dando leis a quase todas as nações da terra. Reis e cortesãos
ou não tomavam conhecimento do humilde Nazareno, ou o consideravam com ódio e desprezo. E, contudo, em menos de 2 anos, o Evangelho teve acesso da modesta casa do prisioneiro aos recintos imperiais. Paulo estava em cadeias como um malfeitor, mas, oh meu Deus, como tu és bom, a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava, o mensageiro estava, mas a palavra de Deus, ela saiu operando um milagre, transformando vidas, fazendo o que ela sempre faz, salvando pessoas. Porque está escrito que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes que alcança, ela divide, ela alcança o mais profundo da alma. Não seria de esperar que Paulo, pobre prisioneiro e sem amigos, pudesse obter a atenção das classes ricas e titulares dos cidadãos romanos. Para estas, o vício apresentava todas as suas brilhantes seduções e retinha-as como cativas voluntárias. Em Roma, perante o povo instruído acerca da palavra, Paulo precisou usar de incisivo discurso a fim de, por alguma forma, despertar-lhes da decadência espiritual. Em prisão domiciliar, Paulo recebeu os principais dos judeus e durante todo o dia procurou persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ele usava toda a Bíblia. Paulo já fazia isso e já é um aprendizado para nós. É toda a Bíblia inspirada por Deus. Não existe só Velho Testamento ou Antiga Aliança, é uma só. É Jesus falando e conquistando, querendo alcançar o coração de cada ser humano para que sejam salvos. Alguns foram convencidos, outros, porém, permaneceram incrédulos. E diante de grande discordância, cumpriu-se novamente a profecia de Isaías, capítulo 6, versos 9 a 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Como muitos outros profetas, Isaías assumiu uma tarefa difícil. Deus o advertiu de que sua mensagem seria em grande parte ignorada, e que, a despeito de tudo que pudesse fazer, o povo continuaria nos maus caminhos. O fracasso aparente seria sua sina infeliz, mas certamente não maior do que a testemunhada no ministério de Jesus e no ministério de Paulo. Isaías teve a certeza de que sua obra não seria de toda vã, pois Deus lhe revelou que um remanescente seria salvo. Paulo, porém, percebeu já em seus dias que os judeus tinham tomado sua decisão final e não era mais o povo de Deus. A percepção espiritual de Israel estava tão obscurecida que eles seriam incapazes de ouvir até as mais comoventes mensagens enviadas pelo céu. A situação seria similar à do faraó, quando seu coração foi endurecido e ele recusou a mensagem do Senhor dada por Moisés. Nos dias de Isaías, não foi o Senhor que cegou os olhos do povo ou que lhes endureceu o coração. Eles mesmos provocaram essa situação sobre si quando rejeitaram as advertências divinas. A cada rejeição da verdade, o coração se torna mais duro e a percepção espiritual mais obscurecida, até que finalmente não mais se discernem as coisas espirituais. Deus não se alegra com a morte dos ímpios e faz todo o possível para que abandonem os seus maus caminhos, a fim de que vivam e não morram. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouvirão. Os judeus não estavam dando ouvidos. Motivados e influenciados pelo mundo, acomodados em suas vidas,
Então, Paulo faz essa declaração. Os gentios, eles ouvirão. Quem são os gentios? Os gentios eram todos os que se achegavam a Deus e aceitavam e reconheciam em Deus, melhor dizendo, em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem poder de curar, de salvar. Esses deram ouvidos e esses foram transformados. De que forma o Senhor disse que as pessoas receberiam a mensagem de Isaías? Eles rejeitariam sua mensagem, portanto, endureceriam o coração e se tornariam espiritualmente surdos ou surdas. Endureceram-lhes os ouvidos. E cegas, fecha-lhe os olhos. O Senhor não queria que as pessoas endurecessem o coração. E como hoje também não quer que ninguém endureça o coração. E nem se tornasse espiritualmente surdas e cegas. E hoje também o Senhor não quer, pelo contrário, Ele quer abrir os olhos das pessoas. O Espírito Santo está aí e a gente precisa clamar para Ele. Pedir ao Santo Espírito, Senhor, abre os meus olhos. Dá-me entendimento, mostra-me a tua vontade, me leva até Jesus. Ó Senhor Espírito Santo, tu és uma pessoa e estás comigo aqui pessoalmente. O que as palavras do versículo 10 descrevem é a forma como elas receberiam a pregação de Isaías. Elas se recusariam a dar-lhe ouvidos. Infelizmente, o mesmo acontece em nossos dias. Nunca na história as Escrituras foram tão acessíveis e, ao mesmo tempo, tão ignoradas ou mal compreendidas. Na verdade, há uma terrível contrafação onde a criatura manda e o Criador obedece. Gente, o que está acontecendo ultimamente é impressionante. As pessoas estão querendo que Deus se encaixe, Deus se enquadre na vida delas. Não, não é assim. Deus é o Criador. Jesus é o Criador, é o Salvador. Não é Jesus que tem que se enquadrar em nossa vida. É nós que temos que nos amoldar. Quando Deus fala assim, me busquem de madrugada, que é o melhor momento, é de madrugada que nós temos que buscar. Quando Deus fala assim, o santo sábado é dia do Senhor, e começa no pôr do sol da sexta-feira, não tem outro dia não, é esse o dia que Deus pede. Quando Deus coloca ali os mandamentos não são para me tolir, não são para me impedir ou me causar infelicidade. Os mandamentos são dados para me proteger. O Espírito Santo está aqui para iluminar a minha mente, para que eu possa compreender qual é a santa e boa vontade de Deus. E é para a minha salvação, é para a sua salvação, para você que está aqui na sala, para você que está aí no YouTube, é para a nossa salvação que o Senhor Jesus deixou, mandou, enviou o Consolador. Por isso, buscar e clamar pelo Consolador é a melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida, porque é pelo poder do Santo Espírito que chegaremos a Jesus. É pelo poder do Santo Espírito que seremos transformados. E por causa dessa negligência, dessa falta de atenção, dessa falta de entrega, o assim diz o Senhor tem sido substituído pelo não é bem assim. Está escrito, mas não. E nesse sentido, muitos têm vagado nesse mundo como escravos de suas paixões, enquanto reivindicam uma liberdade que fora de Cristo não existe. Gente, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, em especial, porque Jesus está revestido de humanidade, ele está no santuário celestial, e por isso que ele envia o Consolador. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nada. Nós não vamos para lugar nenhum sem o Espírito Santo. Não adianta ficar vagando nos conceitos, nas ideias, nas ideologias. A nossa vida é pautada pela Bíblia. E eu costumo dizer, é pecado não ler a Bíblia. Porque quando eu e você não lemos a Bíblia,
quando a gente não lê a Bíblia com oração, pedindo que o Espírito Santo nos mostre a verdade, o que devemos fazer, quando a gente não lê a Bíblia, a gente deixa de dar oportunidade para que o Espírito Santo, para que Deus fale ao nosso coração. É pecado não ler a Bíblia. Entenda isso. Eu não sei como é o seu tempo. Eu imagino que é corrido. Eu não sei como é que você vai fazer. Mas estar de madrugada na presença de Deus, lendo a palavra, buscando a Deus, é uma decisão muito importante, é uma decisão de salvação. Deixa o comodismo de lado, meu irmão. Organize a sua vida. Eu mesmo bati uma luta imensa diante dos compromissos. Estar na presença de Deus de manhã, estudando, em comunhão, orando. E outra coisa que eu tenho aprendido, quando a gente ora, milagres acontecem, vidas são transformadas. Busque a Deus. Sabe, amados, Deus deseja trocar as reticências do tempo deste mundo pelo ponto final. Estamos preparados para este grandioso momento? Estamos de mãos dadas com Deus na obra de preparar outros para a vinda do Senhor? Quando Jesus convidou os 12 apóstolos e separou e os instruiu, não foi para que eles pudessem aproveitar a vida e agora, abençoados por Deus, pudessem aproveitar a vida. Não. Jesus fez um chamado especial para eles. Conquistar, levar o evangelho, as boas novas do evangelho, conquistar almas para o reino de Deus, salvar o maior número possível, todos quantos desejassem, todos quantos aceitassem. E eles cumpriram o papel deles. E é por isso que o evangelho chegou até nós hoje. Sabe, Jesus, quando nos convida, quando o Espírito Santo, quando toca em nosso coração, ele trabalha em nós não para que fiquemos acomodados, achando, né, que agora estou bem, agora eu conheço, tenho a verdade, eu estou sabendo. Não, não. Jesus, ele nos desperta, o Espírito Santo ilumina nossa mente para que a gente saia atrás das almas. Tem pessoas morrendo do nosso lado. Tem pessoas carentes do nosso lado, que precisam do nosso testemunho, precisam da nossa empatia com elas. Recebendo, e é por isso que Paulo, ele, na vida dele, foi extraordinária. Recebendo a todos que o procuravam, Paulo, apesar de limitado entre 4 paredes, não teve limitada a sua voz e nem o seu desejo de servir, pois continuou pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é assim que termina o livro de Atos do Espírito Santo, em que nem cadeias humanas, nem estratégias satânicas podem impedir a perfeita obra que Deus planejou desde a fundação do mundo e que há de completar quando fizer novos céus e nova terra. De vez em quando eu uso essa frase, né? A obra que o Senhor iniciou em minha vida, Ele haverá de completá-la. Mas esse início de obra, essa ação do Espírito em minha vida, ele é um movimento. Por isso que eu gosto dessa frase da Sala 57. Estamos em movimento. Né? Você está de bicicleta ali, se você parar, você cai. Tem que estar em movimento. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Precisamos fazer alguma coisa sempre, buscando e desaguando. Buscando e desaguando. Fazendo a diferença. Mostrando que existe um Deus no céu que tem poder de transformar vidas, que transformou a minha vida. Então, fulano, beltrano, Deus transformou a minha vida e Ele pode transformar a sua também. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Contudo, nesse caso, como em muitos outros, ficou provada a veracidade da afirmação de Paulo de que as armas de sua milícia eram poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mesmo na casa de Nero, foram ganhos troféus para a cruz.
Dentre osvis servidores de um soberano ainda mais vil, foram ganhos conversos os quais se tornaram filhos de Deus. Não eram eles cristãos secretamente, mas abertamente. Não se envergonhavam da sua fé. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes a gente fica, né, achando, não vou pregar porque ali não dá certo, não vou porque aquele povo não vai aceitar, e fica colocando dificuldade. Vai, porque tem pessoas que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo deseja transformar lá. Tem pessoas. E o que é extraordinário, num ambiente como era a casa de Nero, um povo idólatra, as pessoas aceitavam a Cristo e não tinham medo na faculdade, não tinham medo entre os amigos, não tinham medo no trabalho onde estavam, eles faziam. Eu imagino que eles declaravam, olha, eu tive e encontrei com Paulo, Paulo me apresentou Jesus Cristo e agora eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E não tenho medo de consequência, não tenho medo de perseguição, eu sou de Jesus. Louvado seja Deus. Que o testemunho de Paulo e dos demais apóstolos não tenha sido apenas a biografia de homens e mulheres da antiguidade, mas o chamado do Espírito Santo para que façamos a diferença como discípulos de Cristo hoje. Olha que palavra poderosa. Nada põe limites ao Evangelho. Nada. Se uma pessoa se colocar nas mãos de Deus, como Paulo fez, como muitos dos apóstolos fizeram, como Martinho Lutero fez, se ele se colocar nas mãos de Deus, milagres acontecem. E eu não estou falando muitas vezes de milagres, de uma cura ou de uma solução, de um problema temporal resolvido. Eu estou falando do milagre de aceitar a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus. Eu estou falando do milagre de reconhecer, de aceitar a Jesus como Salvador. Eu estou falando de confiar na palavra de Deus. É o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Porque quando o ser humano, a pessoa, confia na palavra de Deus, confia nas promessas de Jesus, ele pode ter o que for, 1000 cairão ao seu lado, ele pode acontecer o que for com ele, pode cair no mundo, estou em paz, não diz a música? Ele sabe que ainda que morra, ele viverá. Ele pode ir para o pó da terra, mas Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa. Eu dizia num culto de quarta-feira, numa igrejinha aqui, num sítio aqui próximo, Curitiba, eu dizia para os irmãos, né, eu gosto, quando a gente fala de que Deus não vai faltar, né, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto, um professor me ensinou, ele diz assim, ele dizendo, eu prefiro, ao ler esse verso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu prefiro da seguinte forma, o Senhor é meu pastor, Ele, o Senhor, não me faltará, Ele não faltará. Nada põe limites ao Evangelho, nada. A missão de Cristo avança poderosamente apesar dos inúmeros obstáculos. Observe isso no último capítulo de Atos. Perceba, após o naufrágio e o salvamento, a tripulação passou o inverno em Malta. Paulo foi picado por uma cobra venenosa, mas ao invés de morrer, ele viveu para ser instrumento de Deus para curar doentes da ilha. Paulo chegou a Roma, onde ficou como prisioneiro numa casa alugada, na qual atraiu muitos para conhecer o Evangelho, que estava sendo pregado livremente. O Evangelho estava sendo pregado livremente. Há mais informações nas cartas de Paulo escritas na prisão, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão, há mais informações nas cartas de Paulo do que no relato do próprio livro de Atos de Lucas. Né? Contamos importantes verdades ali. Observe bem isso aqui. A prisão de Paulo levou a igreja de Roma a pregar com mais ousadia. Nesses 2 anos, Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como outros membros da casa imperial. Não podendo visitar as igrejas, Paulo lhes escreveu cartas, as quais fazem parte do cânon sagrado. Nessa primeira prisão, Paulo orou para ser liberto e pediu oração nesse sentido às igrejas. Paulo continuou seu trabalho após ser solto
fazendo uma espécie de quarta viagem missionária. Paulo foi capturado novamente e colocado numa masmorra romana, de onde saiu para o martírio no ano 67 depois de Cristo. E por que meios foi conseguido entrada a uma firme posição alcançada pelo cristianismo, onde sua simples admissão parecia impossível? Em sua epístola aos Filipenses, Paulo atribui à sua própria prisão seu sucesso em ganhar conversos da casa de Nero. Ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 12: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Eu, quando li isso aqui, eu falei, gente, às vezes a gente fica resmungando, reclamando, porque determinada coisa, determinada situação na vida da gente, mas aquilo é uma oportunidade de ouro, de repente, para que nós possamos demonstrar a nossa fé, demonstrar o nosso amor, dar um testemunho de que nós cremos, finalmente, em última instância, nós cremos em Deus, nós esperamos no Senhor. Eu gostei quando eu li isso aqui, fiquei pensando, meu Deus, então eu vou parar de reclamar, porque nas situações que me vêm, que acontecem na minha vida, eu vou dar um exemplo aqui, o primeiro exemplo que me veio foi de Jó, né? Jó não blasfemou, Jó não reclamou, ele adorou, e às vezes a gente fica numa situação difícil e começa a se lamentar. Eu não estou dizendo que a gente não deva orar, sim, ore, peça a Deus, porque afinal de contas o Senhor é o único que tem poder para reverter quadros difíceis, situações impossíveis, ele é o único que pode. Mas adore ao Senhor sobre qualquer circunstância. Peça a Deus para que te dê forças e você possa adorá-lo. Porque o Senhor é o teu pastor. Ele não te faltará. Ele não te faltará. Ainda que morras, viverás. E Ele vai te levar, no dia da volta de Jesus, se estivermos no pó da terra, Ele vai nos levar para viver eternamente com Ele. Não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu de tantas almas as cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isso, declarou em Filipenses 1,14, muitos dos meus irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, com as minhas dificuldades, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Nossa, quando eu penso que na minha dificuldade e na minha fé, na minha permanência firme, em continuar adorando, que as pessoas vão encontrar ânimo, disposição para também adorar, isso é extraordinário. E eu peço então para Deus, meu Senhor, usa-me, conforme um contrato de casamento, né, lá o compromisso de casamento, usa-me, Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, usa-me, Senhor. Eu quero ser instrumento, não importando a circunstância em que eu estiver, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para que através de mim, o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado. Almas, tome a decisão de entregar a vida a ti. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante seu longo e injusto aprisionamento, sua coragem e fé eram um contínuo sermão. Seu espírito, tão diferente do espírito do mundo, dava testemunho de que um poder mais alto que o da terra habitava com ele. E por seu exemplo foram os cristãos impelidos a maior energia como advogados na pregação do evangelho de que Paulo havia sido afastado. Dessa maneira, foram as cadeias do apóstolo de tal influência que, quando seu poder e utilidade pareciam liquidados, e segundo todas as aparências, muito pouco poderia ele fazer, alcançou ele para Cristo molhos em campos os quais parecia inteiramente excluídos. A pessoa está presa, e agora? Como é que prega o evangelho? Ele chamava as pessoas para ir lá, e as pessoas iam. O testemunho dele era tão poderoso que as pessoas, o amor por Cristo dele era tão grande que as pessoas queriam conhecê-lo. Como é que esse camarada vive preso, né,
numa situação difícil dessa, ainda ama, ainda louva, e é tão manso. Eu imagino, né? Paulo provavelmente não tinha um temperamento lá muito manso. Eu lembro de Wagner. O Wagner disse que não é muito manso, né? E aí, Wagner? Mas Paulo não era muito, mas o amor que ele tinha por Deus atraía as pessoas. O amor que você tem por Deus atrai as pessoas ou afasta elas. As minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E entre os que enviavam saudações aos filipenses, ele mencionou, principalmente aos que são da casa de César. Ele saudava os da casa de César. A paciência, assim como a coragem, tem suas vitórias. Pela mansidão sobre a prova, não menos do que pela ousadia nos empreendimentos, podem almas ser ganhas para Cristo. Podem, sim. Não importa, repito, não importa a circunstância, a dificuldade. Se nos colocamos, se amamos o Senhor Jesus e clamamos pelo Espírito Santo, almas podem ser ganhas para Cristo. O cristão que manifesta paciência e bom ânimo sob aflição e sofrimentos, que enfrenta a própria morte com a paz e calma de uma fé inabalável, pode realizar para o Evangelho mais do que faria por uma longa vida de fiel labor. Não pense o seguidor de Cristo, quando não mais lhe é possível trabalhar ativa e abertamente para Deus e sua verdade, que não tem mais serviço a fazer, nem recompensa a esperar. As verdadeiras testemunhas de Cristo jamais são postas de lado. Em saúde e na enfermidade, na vida e na morte, Deus ainda as usa. Eu lembro de uma senhora que orava pelos seus filhos. 4 filhos, não, 5 filhos. 5 filhos. Ela clamava, e os filhos afastados dos caminhos do Senhor, e ela orava, cristã, fiel, todos os dias na igreja ela clamava. Como acontece com todo cristão, como acontece com qualquer um, sendo cristão ou do mundo, a doença bateu a porta dessa família, bateu na casa dessa mulher. Ela adoeceu. E a doença levou ela para o descanso. No dia do sepultamento, o pastor falou da esperança que ela tinha, dos pedidos de oração que ela fazia. E os filhos que estavam ali no velório, na cerimônia fúnebre, por causa do testemunho que a mãe deu, por causa do amor que a mãe tinha por Jesus, e tinha por eles porque orava por eles. Os 5 filhos se converteram naquele dia. E até onde eu sei, até hoje estão na igreja. Ela descansou, mas o testemunho dela continuou falando. E até hoje fala, porque eu estou contando aqui para vocês. Quando pela obra de Satanás os servos de Cristo foram perseguidos, seu ativo trabalho embaraçado, quando lançados na prisão ou arrastados ao cadafalso ou à fogueira, foi que a verdade pôde alcançar maior triunfo. Ao selarem essas fiéis criaturas seu testemunho com o próprio sangue, almas até então em dúvidas e incertezas foram convencidas da doutrina de Cristo e corajosamente tomaram sua posição ao lado dele. Da cinza dos mártires brotou uma abundante colheita para Deus. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Há alguns tentados a fazer das circunstâncias uma desculpa para não testificar de Cristo. Ou melhor, há alguns tentando fazer da circunstância uma desculpa para não testificar de Cristo? Que estes considerem a situação dos discípulos na casa de César, a depravação do imperador, a perversidade da corte. Dificilmente podemos imaginar circunstâncias mais desfavoráveis para uma vida religiosa e que acarretam maior sacrifício ou oposição do que as que enfrentaram esses conversos. Dificilmente, né? Para viver o evangelho num mundo mergulhado no pecado, sempre vai ser, eu vou usar um termo aqui, trabalhoso, pode ser difícil,
Mas o Senhor Jesus, Ele falou para mim e para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você comigo também vencerá. Você crê nisto? No entanto, em meio à dificuldade e perigos, eles mantiveram sua fidelidade. Os da casa de César lá, os moravianos, os valdenses, os huguenotes, todos eles, a igreja primitiva, em meio à dificuldade e perigos, em meio à ameaça de morte e até morrendo, eles mantiveram sua fidelidade. Do ponto de vista da missão da igreja, pode-se dizer que o livro de Atos, ou a história de propagação do Evangelho, ainda não foi concluído. E é aqui que cada um de nós entra em cena. É a hora da gente fazer a história. Aqui na sala 57, você que está no YouTube, é hora de fazer história. É hora de mostrar que Deus é Deus na minha e na sua vida. Muitos outros capítulos emocionantes e dramáticos já foram escritos ao longo dos séculos, às vezes com o próprio sangue das fiéis testemunhas de Deus. Agora é a nossa vez de acrescentar mais um capítulo, talvez o último, e concluir a missão que Jesus deixou aos seus discípulos. E então virá o fim. Oh, bênção, glória a Deus. O fim está prestes a vir. Mas nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos desaguar. Precisamos clamar diariamente o Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito Santo que haveremos de conseguir. Aquele cujo coração está determinado a servir a Deus encontrará oportunidade de testemunhar dele. As dificuldades não terão forças para impedir aquele que está determinado a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na força conquistada pela oração e estudo da palavra, ele buscará a virtude e abandonará o vício. E abandonará o pecado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, o crente voluntariamente encarará o escárnio e a zombaria. E são prometidos auxílios e graças suficientes para cada circunstância, por aquele cuja palavra é a verdade. Seus eternos braços envolvem a alma que se volta para ele em busca de auxílio. Em seu cuidado podemos descansar seguros, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Deus cumpre sua promessa para com todos aqueles que neles põem sua confiança. Não é fora das provas, mas em meio a elas que o caráter cristão se desenvolve. O achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo a maior vigilância e mais fervente oração ao poderoso ajudador. Severa prova revestida pela graça de Deus desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência. A palavra moderna agora desenvolve a resiliência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacite seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer e em todo tempo a morrer em todo tempo e contudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa da glória. Vou ler novamente. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacite o seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer em todo tempo e contudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa da glória, a coroa de glória. Os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins do mundo. Amém? O tempo de pregar o evangelho bíblico ainda não terminou, gente. Meus irmãos, você que está me ouvindo, não terminou. Precisamos nos unir e utilizar todos os meios e recursos para fazer avançar a mensagem de salvação cada vez mais. Estamos na sala 57, estamos em movimento, estamos com disposição, Deus nos convida a desaguar. E eu pergunto, está você disposto a consagrar-se a Deus? Deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor? Se é seu desejo,
Escreva aí no chat: eu quero me consagrar a Deus. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero fazer a diferença. Eu quero levar o Senhor Jesus, apresentar Jesus no meu viver, o meu estilo de vida, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Se você quer, se você deseja, escreva aí: Senhor, eu quero. Faça um compromisso com Deus. A gente faz compromisso com tanta coisa. Faça o compromisso com Deus. Coloque sua vida de acordo com a palavra. Deixa Deus moldar a sua vida. É eu que preciso enquadrar a minha vida aos ditames, ao Deus que é o Criador, que sabe o que é melhor para mim. Eu é que devo enquadrar a minha vida nas orientações que Ele me passa. A Bíblia, esse livro aqui, tem poder de transformar vidas. Esteja de madrugada buscando ao Senhor. Clame o Espírito Santo. E Deus, desague tudo aquilo que o Espírito passar para você. Desague. E milagres vão acontecer. Que a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, você aqui da sala 57, que eu amo tanto. Meus queridos pastores, meu amigo, pastor Wagner, a você que está no YouTube, meus moderadores, eu amo os moderadores. Olha, vocês é um grupo muito especial. Amo vocês. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada dia, com cada um, a cada dia. Bom dia, com alegria. Que o Senhor os abençoe. Pode orar, meu pastor. Pai Santo, Deus Eterno, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua palavra que é viva e eficaz, que é como espada de dois gumes, que alcança o mais profundo da alma. A Tua palavra, Senhor, veio a nós nessa manhã. Por favor, meu Deus, imprime na nossa mente e no nosso coração. Nos concede, ó Santo Espírito, coragem, força, para viver a verdade que o Senhor tem nos ensinado aqui na sala 57. Para nos colocar em movimento, para desaguarmos. Ó, age em nossa vida. E nos momentos oportunos, essa palavra que temos ouvido, que a gente possa passar ela adiante. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Que bênção. Mensagem oportuna, falando no nosso coração no livro de Atos. Tremendo, hein, pastor? Deus seja louvado, Ele, mais uma vez, em sua bondade, usou o Senhor aí. Amo você, né, pastor? Você sabe disso. Você é uma bênção, uma bênção. Eu também te amo, meu amigo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Deus seja louvado. Cada um dos meus irmãos aqui na sala 57. Muito obrigado, querido. Grande dia na presença de Deus aí, viu? Igualmente. Mas esses pastores nessa sala são uma bênção, né? Cada um que vem com uma mensagem que pega a gente bem no eixo, né? Sabe, eu vendo o pastor pregar aí, me veio um desejo de mostrar um videozinho de uma menina para vocês. Seja feliz pregando o evangelho. Vai nos levar a sofrimento, pastor Luiz? Vai nos levar ao sofrimento, porque nós vamos na contramão do mundo, hein? Vamos na contramão e seja feliz. E ser feliz é uma escolha, porque você tem Jesus Cristo. E você pode ser feliz. Olha que coisinha mais charmosinha. Vai te dar esse conselho hoje, tá? Essa abençoadinha aqui, ó, vai te dar esse conselho hoje. Olha que lindinho. Presta atenção, tá? Ei, te pede e ser feliz hoje. Manda embora todo dia ruim. Tu tem mil motivos para ser feliz hoje. Um deles, e mais importante, a vida. Então, saia. Eu vou passar de novo, tá?
para que você saia pregando o evangelho, você seja o próximo capítulo de Atos. Feliz, igual o Rogério disse para nós hoje, né? O cumprimento da lei é leve. Olha, ela vai falar de novo para você. Vai como cura para a sua ansiedade, vai como cura para a sua aflição, vai como cura para a sua dúvida, vai como cura para a sua dor, tá bom? Ouça aí essa menininha pregando para você. Ei, te pede e ser feliz hoje. Manda embora todo dia ruim. Tu tem mil motivos para ser feliz hoje. Um deles, e mais importante, a vida. Então, sorria. Então, sorria, meu bem, sorria, vai pregar o evangelho, vai salvar vidas e sorria. O evangelho cura a nossa vida. Quer ver como é que o evangelho cura? Deixa eu chamar a Patrícia aqui. Você vai ouvir a história da Patrícia agora, a coisa mais linda, né? A Patrícia tem um amigo na casa dela. Oi, Patrícia, tudo bem? Abre o seu áudio aí, filhinho. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Bom dia. Tudo bem, né? Melhor do que mereço. Você viu essa criancinha mais lindinha, né? Ai, que fofa. Mais linda. Mas, ó, tem mais. Espera aí, só um pouquinho. Eu amo criança. Tem a Dudinha, nossa menininha lindinha aqui, né? Olha essa menininha, o que ela fala. É tremendo isso aqui. Dá uma olhadinha. Ela tá com o papai dela, né? E ela fala, tô feliz. Quer ver? Curte, que coisa linda. Oi, oi, oi. Eu tô feliz. Tá feliz? Por que você tá feliz? Eu tô feliz. Por que você tá feliz? Porque eu acordei, eu tô feliz. Olha que lindo. Nos braços do pai, né? Ela está nos braços do pai e por isso está feliz. Olha que maravilha, ó. Oi, oi, oi. Que delícia, né? Que delícia. Eu tô feliz. Tá feliz? Por que você tá feliz? Ei, amigo, esteja feliz. Lá na tragédia no Rio de Janeiro, muitos dos mais de 100 que já morreram gostariam de ter a vida que você tem hoje. Viu? Muitos, e não tem. Está sentindo dores, tem limitações, é na coluna, no coração, o filho está... Mas você está vivo, irmão. Mas você está vivo. Você tem o mais preciosos dos dons, que é a vida. Agora, o que você vai fazer com ela é a grande questão. Seja o próximo capítulo de Atos e vá feliz revelar Jesus a outras pessoas e você vai ver que muito do seu sofrimento vai ser curado pela alegria que você leva a outras pessoas. Sabe, amigos, boa parte dos nossos sofrimentos e doenças estão ancorados na nossa inatividade. Como nós não trabalhamos para Cristo, estamos inativos. E quando estamos inativos, não temos contato com pessoas, não levamos o evangelho, não desacuamos, né? E aí, a minha doença se torna maior, o meu problema se torna maior, a minha aflição se torna maior, e aí eu fico na lagoa das minhas aflições. Dá uma saída hoje, vai no hospital público e anda nos corredores do hospital. Dá só uma saída hoje, sai daí da sua casa, gasta um tempinho, vai hoje no hospital público e dá uma andadinha lá nos corredores. E você vai ver que você tem motivos para glorificar a Deus. Eu não estou menosprezando o seu sofrimento, não, amigo.
Eu só estou dizendo que ele não pode estagnar você. Ele não pode parar você. Vai lá. E decide o que você vai fazer com a vida que você tem, depois de compreender que tem pessoas que sofrem mais e que se você fosse com o bálsamo da cura que você tem na mão hoje, você seria curado de muitas enfermidades que você tem. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Patrícia Amadinha, você está na sala desde abril, né? Sim, pastor, desde abril. Ei, como é que você chegou na sala? Fala para mim. Embora tenha recebido o link da Dodora há muito tempo. Dodora de João Pessoa. Foi a que me apresentou a sala. A Dodora, queridos, é uma amada. Ela está lutando e vencendo o câncer com a graça de Deus. Essa mulher é uma benção. Ela fez do hospital, ela deu testemunho aqui pra gente. Ela fez do hospital o culto dela. Não é essa Dodora não, pastor. Dodora não. Não, é outra. É a Dodora que disse assim, mais devagar, mais devagar. Essa, ela tá bem aqui. Mas essa outra Dodora é bênção também, viu? Fez do hospital, obrigado. Fez do hospital o púlpito dela e Dodora, cadê Dodora? Eu vi Dodora bem aqui. Dodora, cadê tu? Eu vi, tá com a camiseta da sala. A gente abriu para a Dodora aqui um dia desse, ela falou bem assim, pastor do céu, esse negócio do Espírito Santo é bom demais. Ela falou assim, mas vem mais devagar, porque tá vindo com poder demais. Foi bom toda a vida. Então, é essa Dodora que manda o link para você, né? Sim, esse ela mandou várias vezes. Ligadaço. E aí você entra na sala e começa a receber vida do Espírito, né? Você me disse que sua vida é completamente modificada com a sua entrada na sala, né? Eu costumo dizer que faz 15 anos que eu sou batizada, mas que eu sou adventista faz 10 meses. 10 meses, por quê? Porque eu entrei na sala 57. Oh, essa, cara, eu vi Dodorinha, eu quero mostrar o rostinho dela, é tão linda essa menina. Cadê tu, Dodora? Eu vou te achar. Tá bom, Dodora. E é porque eu digito Dodora e não aparece, ela tá como Maria. Aqui, ó, Maria Queiroga. Ó, que lindinha, fofinha. É, né? Ela que te manda o link, né? Tá faltando o testemunho de Dodora. Dodora, eu vou atrás de tu pra gente pegar aquele testemunho lindo pra você contar pra nós, tá? Fica tranquilo, vai chegar a hora certinho. Deus tá, ó, que camiseta linda. Essa Dodora é chique. Então, assim, ó, queridos, tem 10 meses, então, que você se considera adventista porque a sua vida foi renovada, né? Sim, pelas coisas que eu aprendo na sala 57. Mas a minha história, faz 30 anos que eu conheci a igreja adventista, né? A minha ex-sogra, ela é adventista até hoje, ela tem 86 anos, a dona Neide. Foi ela que levava minhas filhas para a escola sabatina todos os sábados, enquanto eu ficava limpando a casa. Aí, algumas apresentações eu ia, né, das minhas filhas na igreja, e algumas pessoas me ofereciam estudo, e eu aceitava, mas depois eu dava uma desculpa. E foram passando os anos, eu conheci, logo depois, né, eu me separei do meu marido, e logo depois eu conheci o meu atual marido, depois de uns 3 anos, eu acho. E foi então que ele bebia muito, né, e a gente, ele sofreu um acidente na estrada indo para Sorocaba. Quando a gente sofreu esse acidente, a gente chegou, não aconteceu nada, o motorista do ônibus, o meu marido entrou debaixo de um caminhão, e o motorista do ônibus disse que viu uma nuvem branca tirando o nosso carro debaixo do caminhão. Se o caminhão tivesse tombado, a carroceria tivesse tombado, nós teríamos todos morrido. Estavam em 6 pessoas, deu perca total do carro. Foi quando nós chegamos, daí não aconteceu nada, né? Daí quando chegou em casa, a Silvana,
bateu na porta falando: amada, eu tô te procurando faz 2 meses aqui em Sorocaba. Aí a gente começou a história da gente, e com testemunho, e uma pessoa da Igreja do Cerrado foi dar um estudo para a gente, e a gente aceitou e a gente foi batizado. Daí então a vida correndo, né, vem vindo, e assim, várias vezes eu pequei. Não foi uma nem duas, não. Foram várias vezes, e consciente, assim, sabe? E foi então que eu comecei a trabalhar no Magazine Luiza. Eu trabalhava numa escola, né, fazendo faxina, e eu falava: meu Deus, eu vi o ônibus do Magazine passando, e meu marido já trabalhava lá. Eu falei: meu Deus, eu queria trabalhar nessa empresa. Um belo dia, uma pessoa me ligou, e eu fui trabalhar no Magazine Luiza. Como no Magazine Luiza é a empresa que diz bem ser feliz, e mesmo, mas é muito estressante, muito trabalho. Foi então que em julho de 2020 eu tive um AVC com trombose cerebral em 6 seios venosos. Não foi só um AVC, foi trombose cerebral também, em 6 seios venosos. E os médicos queriam me operar, só que eu não tinha sangue nenhum. E daí eles resolveram fazer uma transfusão de sangue para eu ter condições de operar. Foi quando eles começaram a perceber que eu estava melhorando, mas que eu não teria chance de sobreviver, e também que se eu sobrevivesse, eu ia ficar cega ou paraplégica. E eles falavam isso várias vezes para o meu marido e para os meus filhos. Foi feita uma corrente de oração, lá em João Pessoa, a Dodora também, o Rogério, a Tati, fizeram várias correntes de oração. E, assim, eu poderia falar que eu vi um anjo, que eu vi alguma coisa. Eu não vi. A única experiência que eu tive foi com 17 anos. Eu lembro que eu estava no meu quarto, eu era solteira, eu estava no meu quarto e eu ia no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi uma pessoa bem alto, com cabelo preto, assim como o meu, assim, e eu não conseguia ver o rosto, e tinha um lenço vermelho, um manto vermelho no ombro. Foi a única experiência que eu tive. E eu peço todo dia para ele aparecer de novo para mim. Então, os médicos falavam que eu não ia ter chance, e foi isso, foi feita a transfusão de sangue. E foi então que a Dodora e uma amiga minha de Sorocaba falaram para o pastor me ungir, porque quem é da Igreja Adventista sabe o que é o processo de ungir. Então, ele me ungiu porque eu não acordava depois que eles tiraram a sedação, que eu fui entubada, ó. Só sobrou a marquinha. E eu não reagia, então, por isso que pediram para o pastor me ungir. E quando foi na sexta-feira, ele me ungiu na quarta ou na quinta. Quando foi na sexta-feira, por volta das 8 horas, que já era o sábado, eu acordei. E eu acordei. E os médicos ficavam tentando ver alguma sequela em mim. Porque o caso que eu tive foi muito grave. E aí, daí quando eu saí da UTI, né, daí eles viram que não era grave, aí começaram a me
me perguntar algumas coisas, eles chegavam e falavam assim, como que é seu nome? Eu, Patrícia Alves Cardoso Teixeira. Qual o seu CPF? 123.834.93821. Qual a sua data de nascimento? 24/2/71. Eles, calma, fala mais devagar. Daí eles falavam assim, tá de alta, pode ir pro quarto. Aí, eu fui pro quarto, fiquei mais, acho que 7 dias, eu acho, 8. No quarto, tinha uma senhora, e essa senhora recebeu alta logo de manhã. Daí, nos exames, constataram que eu tinha uma bactéria, e que eu não poderia transmitir essa bactéria. Aí me isolaram no quarto. Deus me protegeu do Covid. Foi bem na época da alta da pandemia. Então eu fiquei isolada no quarto. Deus me protegeu de novo. Me protegeu da operação da cabeça e me protegeu de novo da Covid. É uma alegria tão grande que eu não consigo conter as emoções, sabe? E eu falo assim que o que Deus fez na minha vida, tudo que eu fizer para Ele é pouco. Porque Ele me deu a vida de novo, completamente sem sequela. Eu não levantava esse braço, hoje. Ele me deu a vida de novo para pregar o Evangelho. E depois que eu cheguei em casa, né, tive um tratamento durante 6 meses, e a doutora sempre mandando link, mas eu nunca entrava. Daí, quando foi em fevereiro, eu voltei a trabalhar. Aí, quando foi em abril, eu tive uma convulsão. Foi então que eu resolvi. Falei, vou deixar eu assistir, né? Já que Deus me deu novamente a vida, eu vou assistir a Sala 57. E foi aonde, nossa, eu tenho aprendido tanta coisa. Eu tinha tanto medo, pastor, de tudo. Ainda tenho, mas é muito medo. Meu filho namora com uma menina 2 ruas para baixo. Eu ficava de pé aqui na janela, quando ele ia, eu ficava de pé aqui esperando ele entrar. Sabe, com medo de tudo. Meus filhos vão viajar, eu mandava eles mandar localização, sabe? Medo. E eu não sabia que esse medo, eu estava agradando o inimigo, sabe? E desde então, desde que eu entrei na Sala 57, eu venho ter tido muitas experiências maravilhosas, porque eu mudei o meu jeito de ser. Eu mudei. Sabe, esses dias, eu não sei como, 2 pessoas me mandaram um áudio perguntando se eles podiam vir aqui em casa falar da palavra de Deus. Eu falei, pode. E daí, eles começaram a me mandar algumas passagens e tal, eu fui lendo, daí eles vieram. Quando eles chegaram aqui, eu percebi, eles também falaram que eles eram mormons, da Igreja de Cristo dos Últimos Dias. Daí, eu deixei entrar. Como que eu não poderia deixar entrar uma pessoa que está falando que vai falar de Deus para mim?
Em outras épocas eu deixaria entrar também. Porque eu creio que desde os meus 17 anos, eu tenho esse Espírito Santo em mim de ajudar as pessoas. Eu fico muito, mas muito feliz quando eu ajudo as pessoas. Só que é muito. E eu tenho aprendido que é a ocitocina que entra no meu organismo quando a gente ajuda a pessoa. E daí torna essa alegria que eu tenho, sabe? Essa alegria que vocês viram ontem, pulando, a cadeirinha já tá aqui, já tá pronta. Peraí, parou, eu tô olhando aqui, assim, não dá vontade de interromper. Cada um tem um jeito de fazer o testemunho, né? Eu tenho que ficar fazendo a leitura do que está acontecendo com você, e eu vi que você foi entrando nas suas memórias e se encontrando nas novidades. Tem uma coisa que eu quero retomar com você, que você disse que você sofre muito quando peca. Por que você sofre quando peca? Eu sofro demais, pastor. Eu sofro muito quando eu peco. E aos olhos dos outros, as pessoas falam que, como o pastor falou aí, pastor Aguinaldo, que assim diz o Senhor, tem sido substituído pelo não é bem assim. E quando eu peco, que eu sei que eu estou pecando, eu sofro muito por tudo que ele fez na minha vida, sabe? Ele teve. Porque essas convulsão que eu tenho poderia ser um AVC, alguma coisa, e eu não poderia estar aqui, sabe? Para testemunhar. Então eu sofro muito, muito, muito quando eu peco. O pastor falou ontem para mim, que você falou ontem para mim, que o milagre que ele fez na minha vida é pouco, perto do milagre maior que ele fez com esse sentimento que eu tenho. Sabe, queridos, eu ouço irmã Ed Maria, estou vendo aí você atentivamente prestando atenção em cada palavra que a Patrícia está dizendo, sabe? Eu glorifico a Deus por isso. Ed, sabe o que eu penso? Ela diz assim, eu sofro muito quando eu peco. Cara, isso é muito nobre, né? Por que ela sofre quando peca? Porque ela reconhece que a vida que ela tem hoje é um presente de Deus. E toda vez que ela peca, ela trai a Deus que lhe deu esse presente. Veja, a dor que ela sente por pecar não é porque é uma transgressão apenas. Isso está longe do, puxa vida, errei, isso é errado, pequei, meu Deus. Está longe desse senso ético e moral da transgressão. A transgressão, o senso de sofrimento dela está no lugar certo. Meu Deus, eu pequei. Mas como é que eu pequei contra quem me amou tanto? Como é que eu transgrido a lei de quem deu a vida por mim, quem me devolveu a vida? O pecado, queridos, e a nossa não transgressão, nossa obediência, só terá sentido, Ed, quando for por amor. E quando esse amor reconhece tudo que Jesus fez. Aí você não tem como. Ele deu a vida por mim na cruz do Calvário. Ele não só me curou de um AVC, que deveria ter me morrido, mas ele me salvou na cruz. Como é que eu peco contra alguém que me salvou com a própria vida? E o pecado deve fazer com que a gente sofra mesmo. Sabe, querido, se você tem transgredido a lei de Deus, se você tem pecado contra Deus, isso não lhe causa dor. Tem alguma coisa errada na sua relação de amor com Cristo. O que deve lhe fazer sofrer não é a transgressão do pecado, é a dor causada no coração de quem te ama por conta deste pecado. Nós fazemos Deus sofrer, queridos. O coração de Deus sofre quando você peca.
quando eu peco. É isso que tem que estar na sua cabeça, na minha. Sofro tanto quando eu peco, porque como eu posso pecar contra Deus que me ama tanto? Isso é lindo demais, né? Onde é que está a sua cadeira, Patrícia? Cadê a cadeira? Vai fazer barulho, mexe aí, vai movimentar um monte de coisa, não tem nada não. Mostra a sua cadeira para mim, eu quero que você me explique. Você está vendo essa cadeira aí, irmãos? Está vendo? O filho dela disse assim, amor, para a namorada, sabe qual é a nova moda da mamãe? É ter uma cadeira lá na casa dela. O que é essa cadeira aí, Patrícia? Então... Mostra de novo a cadeira, que o pessoal estava me vendo, tá? Vou tentar aqui do lado. Isso. Mostra a cadeira lá. Aí, isso. Agora fala comigo. Que cadeira é essa aí? Então, com essas convulsões que eu tenho, que eu tive duas já, né? Uma foi no final do ano e outra em abril. Eu não posso ficar sozinha. Aí eu convido... Eu não tenho quarto de guerra também, porque o apartamento é pequeno. Aí eu convido Jesus para vir sentar aqui todo dia. Aí eu bato na porta de... Posso ir lá bater na porta? Faz do jeitinho que você faz. Vai lá, como é que é? Eu faço assim, ó. Bom dia, Jesus. Pode entrar. Aí eu pego na mãozinha dele, apresento toda a casa para ele, mostro que meu filho é um apaixonado por ele, o meu marido também, e um conhecedor da palavra, mostro a minha cozinha, falo que ele deu condições para eu comer frutas, legumes, e para ele me ajudar com que eu coma isso, e fala, olha, Jesus, a sua cadeira está aqui, eu vou deixar aqui para o senhor ficar com as suas pernas esticadas, porque eu sei que o senhor é grande, aí o senhor fica cuidando de mim aqui todo dia, tá bom? Aí eu sento aqui e começo a trabalhar ali. Aí vou falando com ele todo dia inteiro. Que coisa mais extraordinária, né, cara? Que coisa mais linda, né? É um empírico muito real, né? Ela abre a porta para Jesus habitar na casa dela todo dia. E, literalmente, irmãos, ele está ali naquela cadeira, através do Espírito Santo de Deus. Ele está ali, queridos, ele está ali, está aí ao seu lado, Gilma. Do jeito que ele está sentadinho lá na cadeira, Gilma, ele está aí do seu lado. Imagina, Ed, está aí do seu lado. Ed, agora ele vai se assentar ao seu lado, vai te dar um abraço, bem aí, Ed. Porque ele sabia que hoje você precisava receber esse abraço dele, viu? E a grande vantagem de nós termos o Espírito Santo, queridos, é que Jesus disse, eu vou enviar porque o meu Espírito poderá estar com vocês em todos os lugares e dentro de vocês. Olha que coisa linda, né? É grande vantagem ter o Espírito. E ele está aí com você, amigo, que está adorando conosco, sabe? A fé singela da Patrícia. Parece uma criança, né? Parece uma criança, mas é isso, irmãos. Nós temos que ser como as crianças. Assim, ó, a inocência da fé, né? A verdade da fé, a verdade da crença. Nós temos que crer em Deus, irmãos. Nós temos que crer que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus está conosco. Nós não podemos submergir numa teologia fria, numa teologia que vai resolver tudo, ou a teologia vai nos explicar corretamente quem é Deus, mas é essa fé empírica que resolve nossos problemas. É esta crença que resolve nossos problemas. A teologia fria sobre o sábado não faz isso.
Quem aquece a vida da gente é a presença de Deus. Você tem que crer em Deus, irmão. Você é pecador? Então creia em Deus, é daí que vai sair do pecado. Se você está em pecado, alguém vai dizer assim, se você buscar Deus em pecado, Ele vai te ouvir. Claro que Ele vai te ouvir, Ele quer te tirar daí. Ele só não vai permanecer com você se você ficar no pecado arbitrariamente. Mas, querido, somos nós que nos separamos de Deus, não Deus de nós. Crê em Deus, irmão. Patrícia, Oi. sua experiência é linda. Tem Viu? tantas outras. Mas olha, eu vou falar para você assim, ó. Bênção demais. Bênção. Obrigado por você existir, tá? Tá bom. Eu amo você, viu? Também te amo, pastor. Eu preciso de você para ser feliz. Preciso do pastor para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Tem mais em Deus porque você existe. Eu vou convidar a Ed para orar com a gente. Ed? Pastor, tem mais uma coisa que eu queria falar. Pode falar. Então, aí, com a sala... Oi? Sim, pode falar. Da sala 57, eu vi que quando eu tenho alguma ideia, eu falo que não é ideia. É que o Espírito Santo me inspirou. E daí eu tive, a inspiração de convidar algumas pessoas para a sala 57. E de toda a igreja foram 20 pessoas que aceitaram. E eu posso falar o nome delas aqui? Pode. É o Ricardo, a Elaine, o Alício, a Maria Antônia, a Sheila, a Rose, a Priscila, o Wellington, a Cristiane, a Evelyn, a Laureci, o irmão Valdemar, Vânia, a Ilza, o Gil, a Vera e a Meg. Essas fotos aí são do Bom Dia Com alegria. Que ela fez aqui, ó, para convidar o pessoal da igreja dela, sob a autorização do pastor. Feliz sábado com alegria, dia 5/2, 8 horas, às 8h40. Fez um café da manhã lindo, chamou o pessoal da sua igreja para apresentar a sala 57, ofereceu o café da manhã e foi uma bênção, né, irmã? Foi uma bênção. Eu falo de jejum, né? Você chama de desejum, tá certo? A gente não toma café, né? E eu falo assim também que muitas doenças poderiam ser evitadas, né? Porque Deus não fez um lanche do McDonald's e nem pizza no começo. Ele fez frutas, verduras e legumes. E eu não vou falar que eu como isso, não, mas eu tô bem perto. Quem me conhece sabe como que eu era bem gordinha e agora eu emagreci já 17 quilos. Porque você está reformando a sua alimentação, né, filho? Sabe, queridos, algumas pessoas ficam assim, mas, puxa vida, pastor, tem que pregar aqui a reforma de saúde. Sim, nós vamos pregar a reforma de saúde aqui. A sala prega a reforma de saúde, mas a sala prega a reforma de saúde igual pregamos o sábado, igual pregamos a ideia de se vestir corretamente, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas. E o fluxo do Espírito vai conduzindo aqueles que são sinceros à reforma de saúde. Pode ter certeza, nessa sala tem um monte de gente mudando a sua alimentação, porque querem ser templo do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. É por isso, nós mudamos a alimentação porque queremos ser templo, ouvir a voz dele. Vai ter mais. Eu gostaria de dizer também, pastor, e se a gente juntar as características das pessoas, das igrejas, da Assembleia,
com aquele fervor, sabe? De cantar, de levantar a mão, sabe? É Cristo, gente. Vamos louvar, vamos levantar a mão, vamos, sabe? Esse fervor dos assembleanos. Com a nossa reforma de saúde, sobre a Bíblia, os adventistas, tudo que a gente prega. Com os batistas, com o pessoal da congregação, que as mulheres não cortam cabelo. Eu pinto cabelo ainda. Estou longe, muito longe do Espírito Santo ainda. Ei, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Continua pintando o cabelo, a senhora está ótima assim. O pecado sabe qual é, meu anjinho? O pecado é a senhora pintar o cabelo de uma cor que vai chamar a atenção desnecessariamente. Esse é o pecado. Pretinho assim combina demais. Se a senhora colocar um vermelho já não vai ficar bom. Então a senhora chama a atenção para a senhora, entendeu? Não é pintar. Entende? É essa coisa da coerência, da aparência simples, da modéstia. A senhora é uma bênção, uma gatinha. Obrigado, viu? Deixa eu falar com a Ed, fica aí que eu volto com você. Ô, Ed, abre seu áudio, por favor. Oi, pastor. Tudo bem? Você me chamou a atenção aí, enquanto compenetradamente você ouvia tudo desse testemunho, enxugou os olhos algumas vezes, porque o Senhor falou com você várias vezes, né? Eu fico feliz quando o Evangelho alcança o coração das pessoas, viu? Amém. E ver isso acontecendo com você me deixa muito contente. Amém. Você mora onde, Ed? Eu moro nos Estados Unidos já há 21 anos. E tem uma história de vida, assim, gigante também, como tenho ouvido muitas pessoas na sala. Deus tem agido na minha vida sobrenaturalmente. Eu tenho visto o Senhor a cada dia me guiando, me levando. E tenho sido motivada a mandar para minha moderadora meu testemunho. E como o pastor falou, o pastor que pregou agora, falou que nós temos escrevido um capítulo, né? Nosso capítulo está sendo escrito e sendo acrescentado, talvez seja o último, eu não sei quanto tempo que a gente vai viver aqui, mas quando a irmã Patrícia falou, né, da visita e que ela viu um anjo quando ela tinha os 17 anos dela, eu não vou dar meu testemunho aqui porque é muito longo, mas eu tenho uma experiência tremenda com uma visita de anjos. E num momento muito, muito, muito complicado da minha vida, onde eu estava passando por uma cirurgia cardíaca. E eu tenho certeza que o Senhor ali, Ele esteve comigo, eu tenho certeza que o Senhor tem caminhado comigo todo esse tempo. E a sala tem sido uma bênção na minha vida. Eu conheci a sala o ano passado. E desde então eu tenho tentado entre idas e vindas, que eu estou com uma diferença de horário aqui de 2 horas. Então, tem dia que eu consigo entrar, tem dia que eu não consigo, porque às vezes não dá. Mas eu sempre assisto a sala durante o dia. E tem sido, assim, uma bênção na minha vida. Eu espero no Senhor ter a oportunidade um dia dar meu testemunho aqui. Quem é o seu moderador, Ed? É a Daiane. Daiane não está com a gente na madrugada. Preciso que você faça chegar o seu telefone até mim, tá bom? Ok. Uhum. Eu digito aqui depois os comentários, então? Pode. Você tem como entrar no meu privado aí e mandar para mim. Eu não sei como. Aqui no bate-papo mesmo. Você entra no bate-papo. Lá no bate-papo você vai encontrar o meu nome. E aí você digita lá, no bate-papo tem para todos. Você clica em todos, vai digitar esse nome, Pastor Wagner Almeida. Uhum. E no privado do Pastor Wagner você manda o seu telefone para mim. Ok, tá bom. Tá bom? Vai bate-papo, todos, Pastor Wagner, e manda para mim. Uhum. Pode orar conosco, por favor? Com certeza. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, não tenho palavras, Senhor Jesus, para expressar da minha gratidão, da minha alegria, Senhor,
porque em meio a uma multidão de pessoas, Pai, reunidas neste momento, o Senhor me viu aqui, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vê a cada um de nós. Eu quero te agradecer, Jesus, por este movimento, Pai, por esta família, Senhor Jesus, que se reúne nas madrugadas para te buscar, Senhor, para te adorar, para aprender mais de ti, Pai. Quero te agradecer, Pai, por esse testemunho maravilhoso da irmã Patrícia, que o Senhor continue abençoando ela, Pai, guiando ela, curando ela, Senhor Jesus, dos seus medos e fazendo ela saber, Senhor Jesus, que o Senhor é aquele que perdoa, que continua perdoando pecados, e que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos entende, que o Senhor sabe, Pai, que nós vamos cair, Senhor, mas que o Senhor está ali para nos levantar, Pai. E todas as vezes que nós clamamos, ó Deus, o Senhor está tão pertinho de nós para ouvir o nosso clamor, para nos atender, Senhor. As orações mais secretas, ó Deus, o Senhor as vê, o Senhor as responde, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos vê. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor vê a cada filho teu aqui, nessa sala, nesse momento, ó Deus, onde todos, ó Deus, têm uma busca, tem uma procura, Senhor, de uma resposta, onde muitos choram, Senhor, onde muitos, ó Deus, têm uma tristeza no coração, Pai, que precisa ser resolvida. Senhor, neste momento, Pai, entregamos a cada um. Neste momento, Senhor, entrego a vida da minha irmã, a vida dessa querida, Senhor, que com seu testemunho, Senhor, alegrou nossas vidas hoje. Muito obrigada, Pai. E que o Senhor continue abençoando a todos aqui, que o Senhor continue abençoando os pastores, ó Deus, pastor Wagner, ó Deus, que nos conduz, e todos os outros pastores, ó Deus, que estão tão dispostos, ó Pai, a nos ajudar, a nos fazer, Senhor, chegar mais pertinho de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui, de Te adorar, Senhor. E como no testemunho, ó Pai, a nossa irmã está aqui, Senhor Jesus, para Te adorar também. E obrigada pelas crianças, ó Deus. Nós queremos ser felizes como elas, Pai. Nós queremos entrar no reino de Deus, Pai, como essas crianças, ó Deus. Tão impuras, tão ingênuas, ó Deus querido, mas cheias, Senhor, da Tua graça. Cheias do Teu amor, Senhor, a espalhar alegria, Senhor Jesus. Ajuda-nos, eu Te peço. Esteja conosco, ó Deus, e continue nos abençoando. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Não esquece de colocar o telefone aí, tá, meu anjo? Ok. Obrigadinho. Um grande dia na presença de Deus. Amém. Obrigada. Ei, Patrícia, você viu seu testemunho já falando ao coração da Ed lá nos Estados Unidos. Que bênção, né? Que bênção. Patrícia, obrigado, viu, filha, pelo seu testemunho, seu sorriso, sua alegria, certeza da presença de Cristo aí ao seu lado por meio do Espírito é lindo pra gente, viu? Abre o seu áudiozinho para dar um tchauzinho pro pessoal. Obrigada, pastor, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? Um grande dia na presença de Deus, viu? Bom, obrigada. Até mais. Bom, hoje é sexta-feira, dia de preparação, né? O sábado está chegando, daqui a pouco no pôr do sol. Espero que a sua casa esteja organizadinha, que você tenha feito a comidinha de amanhã. Nós não cozinhamos no sábado, lembra disso, queridos? Sábado é dia do Senhor, não é hora de você amassar de cebola, cortar, fazer essa coisa durante a semana, certo? Prepara a roupinha, ela passa, deixa no cabide bem legalzinho, sabe? Prepara o sapatinho que você vai usar, escolhe a sua melhor roupa para ir pro dia do Senhor. Chega cedo na igreja, irmão, chega lá 15 para as 9, para esperar a escola sabatina com a sua lição toda estudadinha, sabe? Vai lá, estamos terminando os 10 dias de oração, vai ser uma bênção. Esse sábado agora, muitas igrejas estarão, desde a escola sabatina até o pôr do sol, em jejum e oração, fechando os 10 dias, extraordinário 10 dias de oração que nós tivemos neste período, tá bom? Então, se prepara, porque bênçãos maiores virão por aí. Deixa eu só resolver uma coisinha. Sabe quando entra atravessado? Olha a voz como ficou. Eita, irmãos, que dia, sabe, dia leve hoje, né? Tenso, mas leve, gostosa adoração junto com vocês. Nós vamos aí para o dia que o Senhor te abençoe ricamente e que
o seu dia seja uma grande bênção. E a gente já sabe como é que o nosso dia é bom, né? Como é que o nosso dia é bom mesmo? Quando nós falamos de Jesus para as pessoas. Amém? Então, para você que está aqui até agora e vai ver essa reunião depois... Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Muito bem. Como é bom estar aqui, todo dia receber essa bênção, esse poder e desaguar, porque tem muita gente que ainda não conhece Jesus, vai aliviar o seu sofrimento, cuidando do sofrimento do outro. Seja feliz, amado, seja feliz. Tem um monte de gente te esperando. A diferença é que faz um abraço, você não tem noção, viu? Amo vocês. Amanhã todo mundo na igreja, 10 dias de oração, vamos chegar cedinho, passar o dia em jejum, buscando a Deus, encerrar com o lanche lá no final. Deus seja louvado. Aqui domingo, no nosso campo, nós vamos ter um reencontro, tem uma atividade toda programada aqui no meu distrito, para a gente se reunir na central, todos do distrito, vai ser uma bênção. Espero que o seu sábado também seja uma grande bênção. Feliz sábado para todos vocês. Chegou a hora da gente dizer tchau, né? Até domingo. Domingo, o pastor Leidivan traz a mensagem, temos um testemunho, bem legal também para domingo. Então, se prepare. Eu estou percebendo que o pessoal domingo entra menos, dorme até mais tarde. Rapaz, domingo é dia de acordar cedo para adorar a Deus, irmão. Que negócio é esse? Contando 1, 2, 3, é hora de dizer... Tchau! Tchau, minhas lindas, meus lindos! Tchau! Deus te abençoe! Tchau, Maurílio! Tchau, linda! Tchau, princesa! Muito especial para nós, fofinhos e fofinhos! Seriedade! Até domingo! Deus abençoe, pastor Wagner. Até domingo, pastor fofinho, lindo! Deus me proteja.